quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana! Hoje a gente vai falar sobre aquarista, então se liga aí, bora! Conhecimentos básicos em Química e Biologia são necessários para quem deseja adentrar no fascinante universo do aquarismo. Bom, é preciso estudar os tipos de peixe e espécies que serão criados e quais suas peculiaridades para depois adaptar o espaço para recebê-los. É isso aí, o aquarismo é a prática de criar peixes, plantas e outros organismos aquáticos em recipientes de vidro, acrílico ou plástico conhecidos como aquários. Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre essa profissão, tô aqui com o Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, André? Boa tarde. Beleza. Tarde a todos. Você trabalha há quanto tempo com isso? A gente tem a loja há 31 anos e eu tô no ramo há 36. Bom, mas o que faz exatamente assim o profissional, o aquarista? Ele tem que cuidar do aquário, enfim, como é que é? Na realidade, a minha posição dentro da loja, eu sou o dono da loja, então eu delego a minha equipe as necessidades diárias do meu comércio, tá? E os cuidados também que a gente tem que ter com cada aquário. Basicamente é olhar a temperatura, alimentar os peixes, ir comprar mercadoria no fornecedor, fazer os projetos, né, o desenho do equipamento, do aquário, do móvel, do cliente. Tá? Basicamente esse é o trabalho de um aquarista. E administrar essa loucura que é nosso país, entendeu? O nosso dia a dia não é fácil, entendeu? Porque o aquarismo é um hobby, tá? E um hobby é a primeira coisa que a pessoa corta quando acontece alguma coisa, quando o cara não tem grana, entendeu? Perdeu o emprego, vai mudar de cidade, então o aquário é a primeira coisa que ele corta. Tá? Mas esse é o meu trabalho, é o trabalho do dia a dia da nossa equipe também. Bom, e como que é montar um aquário assim? Cada aquário é uma situação diferente, tem também aquela situação de não poder misturar alguns peixes, sim, né? Então o aquarista, imagino que tem que ter esse tipo de conhecimento, né, Sérgio? Sim, existem vários tipos de montagens. Tem de água doce, de água salgada, aquário de peixe jumbo, que você viu há pouco, tá? Tem aquário com planta natural, que a gente chama de aquapaisagismo, que tudo que você faz em um aquário com planta natural, hoje é em pró a planta. O peixe é um detalhe dentro do aquário. Então ele tem que estar super estável para a planta. Estando estável para as plantas, os peixes vão estar super bem no ambiente. E os aquários de água salgada existem só para peixe e para peixe e coral. Quando é um aquário para peixe e coral, você precisa ter uma atenção maior na temperatura, na iluminação do aquário, entendeu? Porque os corais eles necessitam de certos parâmetros que os peixes não se importam com isso. Por exemplo, a iluminação num aquário de coral é super importante, porque tudo que é colorido, todos os corais coloridos no aquário, eles estão tirando alimento também da iluminação. Aí são iluminações próprias para o aquário, entendeu? Não é uma lâmpada que você compra num atacado, aí, numa loja de elétrica e ilumina seu aquário. Tá? E além de bomba de circulação de água, filtro para o aquário, todo um conjunto de equipamento específico a cada necessidade que o cliente tem. Bom, tudo isso não é o profissional tem que saber, né, para passar isso para o cliente e tudo mais, né, Sérgio? Isso vem do nosso dia a dia, entendeu? Existe curso assim para se tornar um aquarista? O pessoal que está vendo, puxa vida, eu gostaria de trabalhar com isso, olha lá o Sérgio falando. Tem algum curso de preparação ou não? É mais na experiência? Não, mas é a experiência, entendeu? Existem alguns cursos que, não que eu ministre o curso, entendeu? Mas existem alguns cursos, tipo o cara quer um aquário de planta natural. Então existem uns workshops em São Paulo direcionado, mas não para o cara ser uma loja, para ele formar uma loja. Entendi. O que a gente vê, nesses 31 anos que eu tenho loja, alguns clientes, tá, gostam tanto do hobby que viraram empresários do negócio, entendeu? Isso acontece? Isso acontece. Por exemplo, aqui você tem peixe que varia de Cara, R$3. Como eu te falei, de 3 a 2 mil reais eu tenho peixe. Tá? A minha história no comércio de aquário, de virar um aquarista, foi assim, eu trabalhava numa loja
E aí eu me interessei. Tá vendo? Olha que legal a origem do negócio. Eu tinha aquários na minha casa, isso em... Sempre gostou de peixe e tal? Sempre gostei de peixe, isso em 1987. Aí eu fiquei ausente do país por 2 anos, aí voltei e montei o meu próprio negócio. Comecei a trabalhar nessa loja, ela era um outro nome, tá? E aí eu e meu irmão formamos uma sociedade e a gente começou no negócio em 1990. Em 91 a gente veio para esse endereço. E para trabalhar como aquarista, trabalhar, não é, com peixe, precisa, evidentemente, dominar tudo sobre peixe, né? Exatamente, você precisa saber... estudar também, né? E muito bem, né? Porque o seu estoque é vivo. Então, gostei dessa frase, o seu estoque é vivo. O seu estoque é vivo. É então, diferente, não é numa loja que tem sapato, por exemplo, tem lá um estoque, o seu estoque é vivo. Então, de nada adianta, olha só que interessante. De nada adianta você ter o dinheiro para montar uma loja se você não conhece as necessidades dos animais, entendeu? Como está o mercado hoje, Sérgio? O mercado está bom, queira graças trabalhar a com Deus. isso, como aquarista. A gente não tem a reclamar, veio a pandemia, foi muito ruim para alguns ramos de comércio e para a gente não foi ruim, não. Entendeu? Porque muita gente estava em casa, então o cara, quero um peixinho. Vou trocar a lâmpada do meu aquário. Esse caso da Bahia, que eu fui até lá, eu fiz uma visita técnica, a gente conversou, foi justamente na pandemia que o cara estava fazendo home office, ele reformou a garagem para ser o escritório dele, e entre a garagem e a sala tinha uma janela lá e a gente montou um aquário dividindo o ambiente. Nossa, que legal. Muito legal. Por exemplo, curiosidade, um peixe ele pode ficar com até quantos dias com a mesma comida? Tipo assim, o cara vai viajar com a família, vai passar 4 dias, 5 dias na praia. Existe alimentador automático, é um equipamento. Olha só. É um equipamento analógico, é uma engrenagem de plástico, porque a água pode passar umidade, etc. Existem alguns eletrônicos. Então você programa a quantidade de comida e quantas vezes você quer alimentar o peixe por dia. E aí ele sozinho, ele tem uma bateria que ele vai virando como se fosse um relógio, chega naquela hora que você determinou, ele despeja a quantidade de comida no aquário. E aí também tem timer que acende e apaga a luz sozinha. Nos aquários a gente bem evoluído, né, Sérgio? Sim, a gente... Não era assim antes. Não, a gente consegue vender, a gente vende um projeto, a gente monta um projeto que ele é totalmente automatizado. Tá? A gente presta serviço de manutenção para completar o alimentador, para limpar o vidro, limpar o filtro. Isso faz parte também do trabalho aí do aquarista. Sim. É assim, André, vou ser bem sério para você. A quantidade de trabalho que a gente tem é muito grande. Tá? Por exemplo, eu tenho 50 clientes por semana para atender. Então eu tenho 3 carros na rua e tenho 5 funcionários na rua o dia todo. Então cada um atende 3, outro atende 4, um é o meu técnico, ele faz uma montagem, o cliente comprou uma luminária nova, aí eu mando ele instalar. Entendi. E a mão de obra no ramo é difícil. Tá? A gente gosta sempre de lapidar o funcionário, a gente prefere que não tenha experiência. Tá? Porque a gente tem um modus operandi aqui de trabalho, então a gente ensina o funcionário a trabalhar na nossa no padrão, né? No nosso padrão, exatamente. Qual a dica que você dá, ou quais as dicas, né? As orientações para quem está assistindo ao quadro em casa e tem vontade de trabalhar, não é? No dia a dia, ser um aquarista? Conhecimento, muita leitura, entendeu? Ir atrás do que não sabe, tá? Procurar entender o funcionamento de tudo. Aqui na loja, eu já cheguei a ter que devolver dinheiro para cliente por acreditar em o que estava escrito numa instrução de um equipamento. Tá? Porque nem tudo que está escrito numa instrução de um equipamento, ele condiz com a realidade, entendeu? Eu posso te dar um exemplo, filtro para lago. Tá? A gente precisa de algumas regras, que o mesmo filtro que é vendido no Brasil, ele é vendido na Europa, e a gente é um país de clima tropical. A gente tem 95% do ano tem sol. Então a quantidade de raio ultravioleta que vai tomar um mini lago, por exemplo, é muito maior do que um montado na Europa. Tá? Então é equipamento que não funciona. Então nem sempre você serve um equipamento, tá, que você está lendo lá na caixa, ele serve aqui no Brasil. Tá? Mas isso é conhecimento. A dica é ler e entender, entendeu? E saber o que está fazendo.
Legal, obrigado aí pela participação. Imagina que sempre à disposição. É isso aí. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão.